Boa noite. Está chegando ao fim uma semana em que especialistas do mundo inteiro discutiram a assustadora escassez de água na Terra. Olha, o Brasil é privilegiado. Chega ao século XXI com o maior rio do planeta quase intacto. Mas que segredos guardam as águas barrentas do Amazonas? O Globo Repórter de hoje traz um novo retrato desse Brasil, cobiçado por todos os continentes. Embarcamos numa expedição que lembra a aventura dos descobridores. Mas agora, os desbravadores são cientistas. E a riqueza que eles procuram é a vida no Rio Gigante. Amazonas, suas lendas, seus mistérios. Estamos em Belém do Pará. Vamos embarcar no navio que leva a primeira expedição científica totalmente brasileira ao Amazonas. Especialistas das melhores universidades do país querem uma radiografia completa do rio que fascina o planeta. Todos a bordo. Para alguns destes homens, a viagem é um batismo de fogo. Mestres, doutores. Eles querem observar na natureza princípios que desenvolvem em laboratórios. Partimos. O boto cor-de-rosa nos recepciona. Será um sinal de sorte? Caboclos acreditam que quando a noite chega, esse peixe se transforma em homem e seduz moças jovens e bonitas. Mães solteiras? Filhos do boto. Acredite, as águas que guardam tantas lendas ainda são um enigma para cientistas brasileiros. Noite de estrelas. Mas os raios anunciam tempestade. De janeiro a junho, chove diariamente na Amazônia, o que dificulta a navegação pelos rios. Para os nativos, a chuva é uma bênção. A água que cai do céu traz fartura e beleza. Debaixo do arco-íris, eles recolhem tesouros. É a primeira vez que biólogos brasileiros conseguem amostras da água do fundo do rio. Eles querem estudar pequenos animais invertebrados que vivem no leito do Amazonas. Como nós não temos estudos anteriores que se possa comparar, nós vamos partir desse inventário. Nesse primeiro momento não dá para saber se essa água sempre foi assim ou se ela mudou. Que mudanças poderiam ameaçar a vida nas águas do maior rio do mundo? O geólogo Alex Costa da Silva procura sinais de metais pesados: mercúrio, cobre, chumbo, zinco. Esses metais pesados, eles podem ser assimilados pelos peixes e vindo a prejudicar o homem, assimilando, comendo esses peixes. Em função dos garimpos que existem na região amazônica, há muita influência disso. Isso, em função dos garimpos, despejos químicos dos navios. Mas vamos deixar a expedição e buscar novas paisagens pelos infinitos caminhos do Amazonas. Seguimos agora pelo Rio Paru. Depois de 2 horas e meia navegando pelo Rio Paru, encontramos um grande obstáculo pela frente, a Cachoeira Panama, que é uma obra de arte da natureza. Em tempo de seca, a queda d'água tem mais de 18 metros. Agora que está cheio, ela vai de um lado ao outro do rio, que é afluente do Amazonas. Daqui para cima é impossível navegar. Que é bonito, é. E é emocionante também estar aqui no meio das corredeiras de uma cachoeira bem no coração da floresta. Emocionante mesmo. Nem a perícia do piloto impediu que as corredeiras virassem nossa voadeira. Consigo pegar a caixa com parte do equipamento. Cheio d'água, o barquinho vira completamente. Somos levados pela correnteza. Esperamos 20 minutos, até que outro barco consegue se aproximar para nos socorrer.
Bom, Qual é o rebujo bom? os náufragos voltaram. Não, mas ele botou. Foi apenas um susto. Botou pra agora. Agora o que eu quero, Sapinho, é que você explique aqui por que foi que a canoa virou. Vem aqui, explicar. Nós estamos Com chegando. toda a sua experiência, o que foi que aconteceu? O rebujo muito forte, deu na proa da canoa, quando eu chamei no motor, aí o motor não teve, apagou, aí o rebujo pegou na parte traseira da canoa. Mas com toda a sua experiência, é uma história para com toda- você contar, com toda a minha virar a experiência, corredeira, que coisa. Virar numa corredeira, porque até eu tenho acostumado a entrar nessa corredeira aí toda, mas eu estou acostumado a entrar com o motor mais forte. Agora você vai ter que desmontar aquele motor cheio d'água para a cheio gente voltar. d'água, Vamos mas embora. nós temos aqui um mecânico. Então vamos embora. Os cientistas querem um retrato da vida que pulsa no Rio Barrento. A correnteza forte e os troncos boiando na calha do rio dificultam o trabalho. É preciso entrar pelas lagoas e igarapés em busca do material. Agora, os pesquisadores estão à procura de um dos peixes mais temidos destas águas. Poraquê, o peixe elétrico. Vamos dar uma checada nesse ponto. A floresta alagada esconde perigos. Uma sucuri passa bem perto do local onde estão os pesquisadores. Eles seguem pelos igarapés usando este aparelho que transforma a eletricidade em som. É assim que identificam quando o peixe elétrico está por perto. Neste ponto, os peixes parecem estar se debatendo. São piaus. Está na época da desova. Predador. Grande. Na literatura, 680 volts já medido. Infelizmente tem um aqui. Isso já demanda um certo cuidado em relação ao poraquê. Procura aqui pra E esquerda. quem tá? disse que cientista não tem medo? Com o poraquê não se brinca. Está difícil capturar este peixe que só existe na Amazônia. A busca durou dias e foi terminar nos laboratórios da região. Aí está ele. Não parece tão perigoso dentro do aquário. Se emitir uma descarga, vai queimar o aparelho e vai queimar o japonês também. O poraquê não tem predadores naturais. Possui 3 órgãos elétricos. 2 emitem descargas contínuas. Um deles, o poraquê controla. Isto é o que faz dele um dos peixes mais temidos da região. A viagem pelo rio nos reserva mais uma surpresa. Na margem do rio, 2 meninas brincam com uma capivara. Noite. Dá peixe. E não ferem vocês aí? Dá série. Botar sangue quando ela morte. Sai sangue? Sai arde que sou na água. Mesmo assim, vocês brincam o tempo todo. Desde que nasceu, a capivara vive por aqui. Quando a mãe dela foi caçada, carregava 3 filhotes na barriga. Ainda tentaram salvá-los, mas só este sobreviveu. As meninas adotaram a capivara como se fosse da família. E elas criaram com todo o amor. Criaram com todo amor. Quando o pai fala de vender, elas voltam a chorar por causa dela. Também comer, esse meu marido falou que ia matar para nós comer, elas disseram que não, que era mesmo que comer uma criança. Porque criado aqui junto, né? A mãe das meninas, Dona Marlu, já se conformou com a amizade das crianças com o animal. A senhora não fica preocupada quando as crianças estão nadando no rio com ela? Não, fico assim preocupada com bicho do fundo, né mesmo, mas com capivara não. Piranha, sucuri, pode aparecer. Negócio de bicho grande, né? Bicho de estimação como este, só mesmo na região amazônica. Esse mundo de águas quase desconhecido para nós brasileiros é motivo de cobiça há séculos. Os descobridores foram os primeiros a se preocupar com isso. Neste ponto do rio, foi construído um forte para controlar as embarcações que passavam por aqui nos tempos da colonização portuguesa. Todos tinham que parar e pagar o dízimo à coroa.
O Forte Pau-X foi construído em 1697 para garantir o domínio dos portugueses nesta área da região amazônica. Ele tem esse nome, Pau-X, em homenagem a uma tribo de índios que vivia aqui na época da construção. O forte foi erguido no alto da cidade de Óbidos, de onde se tem uma visão privilegiada do Amazonas. Esta é a parte mais estreita do rio, 1.800 metros de uma margem à outra, e também a mais profunda, um abismo de 120 metros no meio do canal. Perto daqui está o posto de fiscalização do IBAMA, Polícia e Receita Federal, a base Candiru. Acompanhamos a apreensão de tartarugas e tracajás que estavam sendo levados para o mercado de Belém. Já estão desidratados. É preciso agir rápido. Os fiscais mostram os animais para a bióloga Liliane Pirra. Nós vamos soltar porque elas já estão abatidas e acredito que até chegar em Santarém elas não vão aguentar. Então é melhor soltar aqui. Seguimos com os fiscais para libertar os animais bem perto da foz do Rio Trombetas. Por que ela fica assim dando volta, hein, Bahia? Ela tá... Talvez identificando também o... Ela tá muito estressada dela, já, né? Uma tartaruga dessa maior aqui está em média de 50 a 80 reais o preço dela, o preço normal. E em Manaus chega até 500 a 800 reais cada animal desse, certo? Pelo menos desta vez ela conseguiu escapar. Mas por quanto tempo? O futuro da Amazônia, discutido em todo o planeta, ainda está ameaçado pelos contrabandistas de animais silvestres. Que preço pagaremos por isso? Os nossos repórteres chegam à Ilha dos Macacos e o mistério do aruanã, o peixe amazônico que guarda os filhotes dentro da boca. Daqui a pouco. Atenção, tripulação, prepara para o arrasto. Durante semanas, esta foi a nossa casa. E casa de pesquisador é laboratório que funciona noite e dia. Pausa só na hora de comer. Sob o céu da Amazônia, o desconhecido desfila diante das nossas lentes. Ainda temos muito que descobrir. O que você está fazendo, gritando assim? Vai chamar eles. Chamar os macacos. É. Esta é a Ilha dos Macacos. É para cá que os animais apreendidos pelo IBAMA. A bióloga Rosana Subirá trabalha aqui há 3 anos. Como é feita a reabilitação desses animais? Eles ficam em tempo para a gente fazer uma avaliação médica das condições físicas do animal e depois gradativamente a gente vai soltando para eles irem sendo aceitos pelo bando e se incorporando no bando, aprendendo a conviver. É um processo demorado e varia de indivíduo para indivíduo, depende muito deles. Mas aos poucos os bichos vão chegando para o almoço. Mais de 300 animais foram soltos na ilha. O trabalho de recuperação dos macacos é mantido pela Fundação Floresta Viva. Esses aí não dispensam o cardápio caprichado. Essa bandeja? Aqui tem a melancia, mamão, Baixa só um pouco. Tem ovos? tem ovos, manga, melancia. Eles comem tudo. Come tudo. Alguns já têm lugar cativo no banquete que servem aqui. Os macacos barrigudos são mais dependentes e sempre aparecem. O casal de acari branco
não é nativo desta região. Por isso, exige cuidados especiais. Apesar deles estarem soltos, a gente tenta que eles permaneçam dependentes da gente, para a gente não perder esse controle sobre eles. E a gente restringiu a esse casal, que foi um caso especial mesmo, mas a gente não traz mais dessa espécie. Essa também é um caso particular. A gente ela já pode ser solta, mas ela tem medo dos outros. Então a gente solta, ela se inibe, ela não consegue comer. É questão de tempo. Logo, ela estará com os outros na selva. Como a ciência pode ajudar a proteger esse mundo encantado? No caminho dos pesquisadores, muitas perguntas, mas algumas respostas também aparecem. Nesta área de 5.000 hectares, entre a floresta de castanheiras e o rio Amazonas, no noroeste do Pará, um projeto para tentar preservar o maior peixe da Amazônia, o pirarucu. Aqui funciona o Centro de Pesquisas Arapaima, no município de Almerim. Os tanques naturais garantem a preservação de peixes típicos da Amazônia. Isso aqui é um tanque de reprodutores de pirarucu, onde eles são estocados cerca de 120 a 150 quilos em cada viveiro. Senão. Isso é uma forma de tentar preservar o pirarucu, de salvar da extinção? Isso é a melhor forma de salvar da extinção. O grande problema do pirarucu hoje é a propagação dessa espécie. Com o trabalho em cativeiro, você começa a sair da caça para a criação. O pirarucu é um peixe de lago sedentário. Como ele não migra, não se desloca pelos rios, a pesca pode acabar com a espécie. Por que o pirarucu é o peixe mais valorizado da Amazônia? Primeiramente porque é um peixe que tem crescimento rápido, carne saborosa e aproveita tudo. O pirarucu, além de aproveitar a carne, ele tem um aproveitamento altíssimo, acima de 50% a 60%, muito mais do que o boi. Aproveita a escama, aproveita a língua óssea e não tem espinha. O pirarucu chega a 3 metros de comprimento e 250 quilos. É o maior peixe. O maior peixe da Amazônia. Aqui, o gigante das águas doces, como chamam o pirarucu, está protegido. O biólogo Geraldo Bernardino nos mostra o aruanã. Os machos é que eles protegem os filhotes na boca? Ele incuba os ovos na boca e faz essa incubação até que os ovos possam ter a sua própria alimentação. Nestas imagens gravadas pela BBC, é possível ver embaixo d'água como o aruanã protege os filhotes a qualquer sinal de perigo. De volta ao projeto Arapaima, os filhotes de aruanã são trazidos para estas piscinas. Aqui, os biólogos controlam o tamanho e desenvolvimento dos peixes. Arraias, tambaquis, todos com reprodução controlada para comercializar e, ao mesmo tempo, preservar as espécies. Enquanto isso, no navio do Ibama, pesquisadores improvisam laboratórios e seguem trabalhando. À noite, o zoólogo Expedito Guimarães consegue capturar uma jararaca d'água. O professor da Faculdade de Ciências Agrárias do Pará também coletou amostras de moluscos que aparecem ao longo do rio. Nesse ambiente ocorre uma espécie de bionfalária de caramujos aquáticos que eles são vetores de um verme que ocasiona a barriga d'água. Com o estudo que vai ser feito em laboratório desse material que o senhor está recolhendo, pode-se ter futuramente até uma forma de evitar esse tipo de doença. Pode alertar, conscientizar a população de evitar frequentar ambientes onde esse molusco transmissor de doença esteja presente. Já é uma forma de diminuir a incidência da doença.
Ainda há muito a ser feito. Os pesquisadores estão levando quase 300 amostras de espécies diferentes para analisarem nos laboratórios da USP. Eu vi você entrando ali dentro daquele capim cheio d'água, com uma sucuri até na mesma área onde vocês estavam. Vocês não sentiram medo? Olha, medo dá, né? Inclusive, não só a sucuri, mas o poraquê também, né? Que é o peixe temido aqui, né? Que tem uma descarga elétrica muito alta, né? Medo dá. Mas nessa hora, assim, o profissionalismo fala sempre mais alto, né? A gente até esquece um pouco os medos e vai em frente. Fascina. Realmente, essa palavra é completa mesmo, porque é fascinante, né? E depois, no final, você analisar o trabalho que você desenvolveu durante todo esse processo todo, que você começou entrando no igarapé com sucuri, com arraias, com poraquê. Diversos perigos que a gente não é acostumado aqui na Amazônia. E você conseguir o resultado final, isso vale a pena. É muito gratificante. Amazônia radioativa, a cidade vizinha a uma mina de urânio. E o flagrante, 400 milhões de dólares em madeira nobre boiam sobre a água. Daqui a pouco. Leilande, de onde veio toda essa madeira? Uma madeira tirada, na verdade, em terras públicas, algumas em unidade de conservação na Floresta Nacional de Altamira e algumas em terras privadas. Então essa aqui não tem desculpa, ela foi, na verdade, extraída fora de área autorizada. Está toda apreendida? Toda apreendida, toda apreendida. E qual o destino dela? Eu imagino, como a lei determina que doe essa madeira, que a presidência do IBAMA deva entrar em contato com a comunidade solidária, outras instituições, para que ela retorne de algum modo como benefício à sociedade. Leilande conta que até reunir toda a madeira ainda vai demorar. Toda a madeira retirada ilegalmente da floresta amazônica é transportada pelos rios. Esta saiu do Iriri, que é afluente do Xingu, que deságua no Amazonas. Flagramos o momento em que uma balsa arrasta a madeira pelas corredeiras do rio Iriri, tentando chegar ao Xingu. Muitas toras encalham e ficam perdidas. Mas esta é a forma como parte da floresta é levada até as serrarias. O tronco destas árvores chega a medir 18, 24 metros antes que apareça o primeiro galho. Milhares de toras já foram arrancadas da Amazônia. Ainda existem muitas serrarias em atividade ao longo do Amazonas e seus afluentes. Só nesta parte do rio, são quase 5 quilômetros de toras enfileiradas, esperando para serem usadas nas serrarias. Isso sem contar com as marcas deixadas por empresas desativadas, as sombras do passado. O que era isso aqui antes? Aqui era uma coisa de tora, aqui ficava as toras. Aí daqui a espilhadeira carregava tudo e jogava ali. Jogava aqui, aí daí subia, aí tinha um guincho, aí puxava. Jogava ali, depois jogava ali. Depois ia embora, aí descascava ali, puxava ali, descascava tudinho lá, torava, tirava as serras. Aí ia embora pra ali. A imaginação do menino é fruto do que o pai dele contou. Há mais de 20 anos, tudo isso está abandonado. Mas a história da Amazônia começou a ser contada muito tempo atrás. Montanhas, cavernas, inscrições rupestres em Monte Alegre, na margem do rio Amazonas. Em 1996, a arqueóloga norte-americana Anna Roosevelt publicou um trabalho baseado em estudos afirmando que os primeiros habitantes estiveram aqui há 11.200 anos. Mistério desta região selvagem que os cientistas tentam decifrar.
O pesquisador Nelci Sadek nos guiou até a caverna da Pedra Pintada. Foi ele quem trouxe os pesquisadores americanos aqui. Qual o significado desses desenhos? Esses desenhos é como se fosse uma fotografia da época. Tem animais, tem pássaros, tem a cobra, tem o próprio homem, tem figuras antropomórficas que têm forma humana, tem os sexos, tem cruzes, tem estrelas, tem várias coisas, em várias cores. Em outra serra, perto do rio, encontramos inscrições ainda mais nítidas. Um lugar inesquecível, talvez o ponto mais marcante de toda essa nossa longa viagem. Lá embaixo, vegetação de cerrado, que é muito raro aqui na região amazônica, bem à margem do grande rio. E aqui em cima, formações rochosas milenares dentro da selva, com a marca do homem primitivo. Esses desenhos, segundo os estudiosos, é um calendário. O engenheiro Nelci Sadek revela mais um segredo que a floresta amazônica esconde debaixo da terra. O que o senhor está medindo aí? Isso aqui é um cintilômetro. Eu estou medindo aqui a radiação nesse ponto. E o que é que tem aqui nessa região? Essa é uma grande região com urânio e tório. A cidade de Monte Alegre foi erguida nos arredores de uma grande mina de urânio. Quando o senhor colocou o aparelho aí, deu muito elevado. Dá elevado. Esse ponto aqui, onde tem essas pedras, é um dos pontos que nós medimos mais elevado. Dá 4.000 CPS com esse aparelho. E o normal seria quanto? 30. Há 2 anos, o médico da Fundação Oswaldo Cruz, Hermano Albuquerque de Castro, esteve em Monte Alegre a pedido do INCRA. Durante uma semana, ele e sua equipe constataram radioatividade em vários pontos da cidade. O que chamou a atenção foram os casos de câncer em pessoas numa idade de 20, 25 anos, né? Normalmente, e em localizações muito próximas. Então você tinha assim, num único quarteirão da cidade, 3, 4 casos de relatos de câncer em pessoas jovens. O relatório da Fiocruz foi encaminhado ao INCRA, sugerindo a necessidade de um estudo epidemiológico na região. Esse estudo epidemiológico poderia, ao final de pelo menos do primeiro ano ou do segundo ano, já ter algumas informações que permitisse a gente tomar alguma iniciativa, ou pelo menos algum nível de ação na área da saúde pública para a população de Monte Alegre. Até a década de 80, poucos sabiam da existência da mina de urânio. Muitas pessoas usaram pedras radioativas na construção de casas. A radiação concentrada em ambientes fechados aumenta os riscos para a saúde dos moradores. Uma das orientações que a gente dá em ambientes ou cidades que você tem presença de uma radiação mais elevada é você manter um ambiente mais arejado. Então, janelas maiores, enfim, janelas abertas, portas abertas, um ambiente que possa circular o ar para poder dissipar a radiação. Esquecidos da Amazônia. As crianças que se arriscam em frágeis barquinhos em busca de ajuda. Veja a seguir.
floresta amazônica esconde perigos. É no rio que o povo daqui pede socorro. Eles aprendem a remar ainda crianças. O Estreito de Breves liga o Rio Pará ao Rio Amazonas. Quem viaja de Belém para Manaus passa por aqui circulando a ilha de Marajó. É um dos trechos mais difíceis para a navegação. As pessoas que vivem nessa região se aproximam muito dos barcos maiores para pedir ajuda. As meninas remam depressa. Mas aí está o que para elas faz valer a pena correr tanto risco. Um saco de biscoitos jogado na água. Vamos até a casa delas. Vocês vivem muito distante de tudo, né? A sua filha teve que sair numa canoazinha aqui agora e ir até o meio do rio para conseguir um pacote de biscoito. Difícil, né? Não é que seja conseguir um pacote de biscoito. Aliás, tem biscoito aqui. O modo de a gente viver numa beira de um rio desse, é até uma diversão para eles. Na canoa, como uma criança que está numa bicicleta. Você não ficou cansada, não? Mas foi muito longe. Essas canoinhas aqui, como estou falando, igual como que anda numa bicicleta na cidade. Mas o que parece brincadeira de criança pode ser a única maneira de continuar vivendo às margens do Amazonas. A maioria pede ajuda por extrema necessidade. Por mais de 10 horas, viajando pelo Estreito de Breves, encontramos mulheres e crianças remando as pequenas canoas em busca de ajuda. Esta família depende de quem passa por aqui nas grandes embarcações. Eles vivem da pesca, da extração do palmito e do que a natureza oferece. E procuram vender ou trocar com os viajantes o que conseguem produzir. Eu estou vendo aquela canoa lá, tá cheia de banana. Vocês vão fazer o que com aquelas bananas? Essas aí? Sim. Olha, a gente vende, a gente troca com óleo, né? Aproxima dos barcos que passam, né? Às vezes eles param para comprar banana. O pescador Valdomiro veio morar aqui com a mulher e 5 filhos há 2 meses. A casa tem apenas 3 metros por quadro, sem nenhuma divisória, com abertura para a floresta até. Não tem nem parede atrás. Não é arriscado? É. Principalmente para as crianças. Tem bicho aqui, tudo. Mas é a vida, né? É a vida. Aprender a conviver com os caprichos da natureza pode ser um grande desafio. Imagine ficar sem pisar em terra firme durante meses. Patos e galinhas numa balsa, e é aí que eles vivem durante mais de 6 meses. Mas aqui na Amazônia, as comunidades também ficam isoladas, em vilas como esta. Ficam o tempo todo em palafitas, a igreja está fechada, só aos domingos é que abre. Mas nesta comunidade de São Roque, são 250 pessoas. Nem campo de futebol eles têm, porque também está alagado. As crianças ficam sem opção para brincar, só nesse corredor de palafitas e o tempo todo vivendo assim. Procuram criar seus bichos isolados. Quando os rios transbordam, o pasto fica assim, completamente alagado. Os animais são trazidos para currais suspensos em palafitas, que aqui chamam de maromba. Mesmo assim, os maiores são soltos para buscar alimento a nado. E só o búfalo é que tem essa capacidade de entrar na área alagada e nadar. Nadar. Ele tira 6 horas de nado aí, conseguiu alimentação para eles, né?
Eles mesmos vão atrás? Eles mesmos vão atrás. Se fosse outro tipo, o gado normal, não tinha Não, condições. não tem conseguido, não pode. A criação do gado bovino aqui só se tiver uma área de terra firme. Se não tiver, não adianta tentar que vai morrer tudo de fome. É a terra para o búfalo mesmo? É para o búfalo mesmo, é apropriada para o búfalo. Ele passa até 6 dias, 7 dias sem vir na maromba, se for preciso, escorado por esses matos aí, mas ele volta para o lugar dele. É preciso trazer capim para os animais menores. As fêmeas não conseguem amamentar seus filhotes. Para sobreviver, também têm que sair das marombas atrás de comida. Garantir o alimento de cada dia nem sempre é tão difícil. O peixe pode ser pescado até embaixo da casa. Dona Neres Ferreira passou toda a sua vida seguindo o ritual da natureza, convivendo com as cheias anuais. Ela cultiva sua horta numa canoa de madeira e daí colhe a verdura que precisa enquanto a terra estiver coberta pelas águas. O que a senhora tem aí na sua horta? Tem tomate, couve, malagueteira, cariru, tajá, capim-marinho, maxixe. Tem tudo que a senhora precisa para se alimentar durante 6 meses? Tem. Ela é muito cuidadosa com o jardim da sua casa suspensa. No plantio de rosas, Dona Neres alimenta o corpo e a alma e faz brotar a vida em meio de tanta dificuldade. Igarapés de águas cristalinas. E os brasileiros que nem imaginam que o mundo olha para a floresta onde eles vivem. Daqui a pouco. Estamos em Manaus. Deixamos a expedição e viemos na frente para uma experiência que não está no roteiro dos pesquisadores. No cais, logo cedo, começa o movimento. O Porto de Manaus é o mais importante de toda a região norte do Brasil. Daqui sai a maioria das embarcações que cruzam o Rio Amazonas. Nós vamos embarcar neste recreio, que tem capacidade de 180 pessoas. A lotação de um Boeing. O recreio parte, mas aí vem um passageiro atrasado. Ele tenta embarcar de qualquer maneira. As águas estão agitadas. É preciso passar da voadeira para o barco em movimento. De repente, as embarcações se afastam. O homem consegue se agarrar ao pneu de proteção. Ele fica pendurado pela corda. Se cair, pode ser alcançado pela hélice do barco. A voadeira retorna e faz o resgate do passageiro. Mas ele insiste e consegue subir do recreio. Eu ficou pendurado ali num momento de risco mesmo. Tem risco, porque se não tivesse pegado o pneu, eu tinha descido pro purão, né? E ia para debaixo do barco ali. Foi um risco de vida o seu Um risco de vida. Graças a Deus nasci ontem, foi? Nasceu de novo? Nasci de novo também. Os passageiros se acomodam como podem. Os grandes catamarãs do Rio Amazonas levam até 600 pessoas em suas redes. Os pais têm todo o cuidado com as crianças. A senhora tem medo de viajar nesses barcos? Não, eu não. Mais perigoso à noite, tenho mais medo da noite. Os perigos da escuridão não assustam mais o comandante Aristeu. O senhor se baseia em que para fazer a navegação noturna? Aqui mais pela margem do rio, né? Margem, na hora H a gente apela para a bússola, né? Amanhece e nós vamos voltar ao navio dos pesquisadores. 30 dias no Rio Amazonas. Cenas inesquecíveis. Nem os pesquisadores imaginaram a dimensão da nossa aventura. Navegamos pela mata que esconde igarapés de águas cristalinas. Penetramos no labirinto do rio, no meio da selva.
Voltamos com retratos de um Brasil que poucos conhecem. E conhecemos brasileiros que nem imaginam que o mundo inteiro olha para a floresta onde eles vivem e para o rio, que chegou ao século XXI como o maior reservatório do planeta. No Brasil amazônico, as crianças ainda brincam em águas transparentes. Nessa jornada de grandes descobertas, mais de uma vez, cruzamos com navios que levavam as riquezas da Amazônia. E muitos carregamentos de madeira. Vimos transatlânticos trazendo turistas para conhecer a selva. E os navios de minério. Mas nenhuma imagem será mais lembrada que as magníficas Vitórias Régias, símbolos de uma Amazônia majestosa. Nós não podemos deixar isso parar aqui. Aqui é simplesmente um marco inicial para que nós possamos realmente saber, entender sobre a nossa Amazônia. Eu acho que nós temos que estudar também a Amazônia no período seco e entre outros períodos que vão decorrer. Não pode ser apenas uma viagem, tem que ser a primeira viagem. Estamos chegando ao fim da viagem pelo maior rio do planeta. Descobrimos com os pesquisadores que a Amazônia ainda é um mundo desconhecido. Para embarcar nos mistérios do grande rio, é preciso valorizar seus pequenos segredos. Continua.